Saudações, meu nome é Giovanni Braga, eu sou mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Comunicação Social, jornalista, radialista, pedagogo e professor de língua portuguesa 3 e 4. Faremos uma retrospectiva sobre alguns temas que fazem parte da nossa eterna formação acadêmica. Assim sendo, apresento para vocês a classificação da dissertação, que é um tema sempre complexo e sempre traz dúvida para o aluno. Então você, aluno de língua portuguesa 3 e 4, vamos tentar impulsioná-los a rever esse conteúdo que foi discutido lá no ensino médio e agora volta para você com outro formato, a dissertação, que é fundamental para você construir o seu trabalho acadêmico, desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Sendo assim, eu vou apresentar para vocês no slide e eu gostaria que vocês tentassem acompanhar. Se houver dúvida, entre em contato pela plataforma. Até mais ver, obrigado. Então vamos lá. Significado da dissertação. Dissertação, o que é dissertação? A dissertação, também chamada de texto dissertativo, consiste em um texto em prosa estruturado de forma a expressar o ponto de vista ou a opinião de quem escreve. Eu acho que a dissertação é um trabalho extremamente importante que sempre deve ser visto, estudado, porque é a base para você construir o seu trabalho de conclusão de curso, é a base para você desenvolver seus trabalhos acadêmicos. Vocês estão me entendendo? Então, a dissertação, também chamada de texto dissertativo, você expressa o seu ponto de vista, existe a defesa de um argumento, é a opinião de quem escreve, pode ser em primeira pessoa, em terceira pessoa também. Só que um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma tese, que é uma dissertação, você nunca escreve em primeira pessoa. Então vamos lá. Para que esse objetivo seja alcançado com sucesso, é fundamental que o autor da dissertação, que vai ser você vai ser o emissor, tenha um vasto conhecimento sobre o assunto a ser exposto e que apresente uma excelente capacidade de planejamento. Desenvolvimento do produto textual. Antes de você escrever sobre a dissertação, tente criar um roteiro na sua cabeça, quais são os tópicos que vão ser discutidos. Isso acontece aí nesse trabalho acadêmico que eu pedi para vocês, último trabalho para a língua portuguesa 3, que eu peço para fazer a leitura da página 13, 14, 15, 16, 17, 18 da gramática de Beccaria, que é uma parte introdutória em que ele fala sobre a história da língua portuguesa, o posicionamento, como que ela nasce, quais são as ramificações, em que contexto a língua portuguesa sofre as suas influências. Então, através desse texto, da página 13, 14, 15, 16, que é a introdução da gramática Beccaria, você vai fazer uma dissertação, uma narração, uma descrição. Essa dissertação que você vai ter que fazer, você tem que conhecer esse tema. Você vai ter que planejar antes de construir. Você já sabe que é um argumento, você já sabe que é a defesa de um ponto de vista, pode ser em primeira ou em terceira pessoa, não é? Então, para que esse objetivo seja alcançado na hora de você produzir a sua dissertação, com base na página 13, 14, 15, 16, 17 de Evanildo Beccaria, que é a gramática, em que tem a história do nascimento da língua portuguesa e as suas influências socioculturais e linguísticas que levaram a essa língua portuguesa contemporânea, você vai fazer essa dissertação. Você vai, antes de mais nada, planeje isso, faça um planejamento. Quais são os tópicos que eu vou discutir? Entendeu? Você vai misturar a sua ideia, você mistura a sua ideia
Você mistura o seu texto, que foi planejado por você, e utiliza as informações que estão lá do Bechara, na introdução dele. Apresente seu ponto de vista, faça uma argumentação, faça a sua defesa da ideia. Desta forma, garante-se que a transmissão da mensagem ao leitor seja clara, objetiva e bem fundamentada. Dessa forma, a transmissão do veículo comunicacional, que é a mensagem, que é o seu texto, tem que ser claro, tem que ser objetivo, junto com esse planejamento que você vai fazer. Enfim, você pega a ideia do texto de Bechara, que está lá, a história da língua portuguesa, pega o seu ponto de vista e mistura as coisas. Não é colar, não é retirar tudo que está dali. Você vai misturar os contextos, você vai misturar suas palavras com as palavras que estão lá do Bechara. Mistura o texto que está lá com o seu texto. Claro que o texto de Bechara, você não vai fazer nenhuma alteração. Ele é ponto de partida para você desenvolver o seu argumento, o seu ponto de vista. É uma mistura. Você pega o seu ponto de vista e mistura com a ideia central de Bechara. Entenderam? Vamos lá. O texto dissertativo é um dos tipos textuais mais solicitados em provas brasileiras, como o vestibular, Enem e alguns concursos públicos. Trata-se de um tipo de texto que pode ser trabalhado por estudantes de vários níveis de escolaridade. Então, nono ano, ensino médio, universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, a dissertação sempre vai estar passeando nesses níveis acadêmicos e pedagógicos, nesses níveis de processo de escolarização. Características de uma dissertação. Confira abaixo as principais características de um texto dissertativo. Então vamos lá. O que é uma dissertação? Apresenta um ponto de vista ou opinião do autor. Apresenta o seu ponto de vista, apresenta a sua opinião, é a sua contextualização, é o seu argumento, é a sua capacidade de se expor nesse produto textual, apresentando as suas ideias, que podem ser de primeira ou terceira pessoa. Faça uma análise e se coloque dentro desse produto textual e a sua opinião como autor principal, mesclando, por exemplo, com esse texto de Bechara, que é o ponto de partida para você, aluno de língua portuguesa 3. Realizar uma análise crítica. Apresentar argumentos, fatos ou dados para justificar ou defender ideias. Você vai defender, você vai questionar, é análise crítica. Qual é o objetivo da dissertação nesse momento? É impulsioná-lo a ter um posicionamento crítico. Eu pego a gramática de Bechara, da página 13, 14, 15, 16, 17, 18, e tento impulsioná-los a fazer uma análise crítica sobre esse processo de construção textual. Então esse é o objetivo, levá-los a produzir textos críticos, não é verdade? Então realizar uma análise crítica é impulsioná-lo a você a ser um cidadão crítico, a fazer um texto crítico, apresentar argumentos. Você é contra, o que você acha? Na introdução de Bechara ele vai apresentando a influência da língua portuguesa. Você acha que essa influência foi eficaz para a nossa cultura contemporânea? Você acha que mesmo com essa influência que tivemos na nossa cultura, perdemos os nossos traços culturais?
Então, argumente aí, apresentar argumentos, fatos ou dados para justificar ou defender ideias. Essas são as características da dissertação para você, aluno de língua portuguesa 3. E para você, aluno de língua portuguesa 4, que não foi pedido para fazer uma dissertação, mas foi solicitado para fazer uma paráfrase, e depois eu vou especificar o que é uma paráfrase, você pode utilizar traços da dissertação, nunca colocando o seu ponto de vista, porque na paráfrase você não coloca o seu ponto de vista. Na paráfrase você muda o texto com as suas palavras, mas a ideia central do texto não é mudada. Na paráfrase você não muda a ideia do texto. Na paráfrase você não questiona. Na paráfrase você não faz uma análise crítica. Você apenas muda o texto com as suas palavras, mas a ideia é a mesma. Tipos de dissertação. Uma dissertação pode ser escrita em primeira pessoa, eu acho isso, eu acho aquilo, ou em terceira pessoa. Além disso, ela pode apenas expor informações ao leitor ou tentar convencê-lo do ponto de vista do autor. Desculpa. Então, uma dissertação pode ser escrita em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando você for fazer a sua monografia, quando você for fazer a sua dissertação, quando você for fazer seu trabalho de conclusão de curso, você nunca vai escrever em primeira pessoa. Sempre em terceira pessoa. Ok? Uma dissertação pode ser escrita em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Nesse trabalho de produção textual, vamos dizer assim, mais simples, você pode escrever em primeira pessoa. Então, uma dissertação pode ser escrita em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Além disso, ela pode apenas expor informações, ela vai apresentar informações ao leitor, ou tentar de convencê-lo do ponto de vista do autor. Você pode tentar convencê-lo, eu acho isso. Eu acho que a língua portuguesa ela foi influenciada por esses diversos fatores. No entanto, a nossa sociedade não foi totalmente influenciada pelos traços da comunidade portuguesa. Vamos dar um exemplo assim. Tendo em conta essas particularidades, conheça os tipos de dissertação. Vamos lá. Dissertação expositiva. Como ocorre em todo texto dissertativo. A dissertação expositiva tem como meta expor o ponto de vista do autor. Você pode fazer essa dissertação em que você vai se expor, em que o seu ponto de vista vai aparecer o tempo todo ali, pode ser em primeira ou em terceira pessoa. No entanto, o objetivo principal não é o de convencer o leitor a concordar com a opinião do emissor da mensagem. Você pode expor o seu ponto de vista, mas a característica principal não é de convencer. Você pode expor seu ponto de vista, mas você não pode convencer o leitor. Você vai fazer uma exposição, você vai colocar o seu ponto de vista, você vai criar uma argumentação, você vai contextualizar as suas ideias. No entanto, o objetivo principal não é o de convencer o leitor a concordar com a opinião do emissor da mensagem. Quem é o emissor? É você. Você não vai ser responsável por impulsionar o receptor a entrar na sua argumentação, acreditar, a ser convencido pelo seu discurso que está sendo produzido através do seu ponto de vista. O intuito da dissertação expositiva, como o próprio nome já diz, é o de expor ideias, pontos de vista e opiniões. Isso deve acontecer de forma coerente para que o leitor passe a partir de então a ter mais conhecimento sobre o assunto exposto. Então, o intuito da dissertação expositiva
é expor ideias. Para você expor ideias, antes de você construir esse texto, crie um planejamento, crie tópicos daquilo que vai ser contextualizado, crie ideias daquilo que vai ser apresentado por receptor. Você, emissor, produtor dessa dissertação expositiva, que vai argumentar, que vai expor suas ideias, que vai expor seu ponto de vista, crie um roteiro. Número 1, eu vou falar sobre isso. Número 2, eu vou falar sobre isso. Número 3, eu vou falar sobre isso. Número 4, eu vou falar sobre isso. Né? Então, a dissertação expositiva tem esse ponto de partida, que é a exposição das ideias e de ponto de vista e opinião. Dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa é o tipo de dissertação mais comum, diferente do que ocorre na dissertação expositiva. Na dissertação argumentativa, o objetivo principal é o de justamente convencer e dissuadir o leitor a concordar com as opiniões, ideias e pontos de vista do autor. Então, na dissertação argumentativa, é o tipo de dissertação mais comum, diferente do que ocorre na dissertação expositiva. Na dissertação argumentativa, você vai convencer. O objetivo é o convencimento. Você vai impulsionar o receptor a acreditar e a entender e a concordar com as opiniões, ideias e pontos de vista que são desenvolvidos, fomentados por você, autor, emissor dessa plataforma comunicacional que é desenvolvida através da dissertação argumentativa, que é a produção de texto. Uma dissertação argumentativa pode ser classificada em 2 diferentes tipos: consoante a pessoa verbal utilizada, dissertação objetiva e dissertação subjetiva. Dissertação objetiva. A dissertação objetiva apresenta uma abordagem impessoal. Dissertação objetiva apresenta abordagem objetiva, apresenta uma abordagem impessoal, ou seja, o texto é escrito na terceira pessoa. Você não se posiciona em primeira pessoa, eu acho isso, eu acho aquilo. A dissertação objetiva é muito utilizada na produção de trabalhos acadêmicos, na monografia, no trabalho de conclusão de curso, em toda a produção acadêmica. Então, a dissertação objetiva apresenta uma abordagem impessoal, ou seja, o texto é escrito na terceira pessoa, você não aparece. Apesar de ficar implícito que as ideias expostas representam a opinião do autor, esse tipo de abordagem traz um toque de imparcialidade ao texto. Muitas vezes, o que é imparcial? Você não está concordando, você não é a favor nem contra. As ideias estão sendo apresentadas ali imparcialmente, através da imparcialidade textual. Muitas vezes isso cria uma maior aceitação por parte do leitor relativamente aos argumentos referidos. Dissertação subjetiva. Na dissertação subjetiva, o autor do texto o escreve na primeira pessoa. Dessa forma, fica explícito e evidente que as ideias e opiniões apresentadas ao longo do texto refletem a opinião, ao ponto de vista, a opinião do autor. Entenderam? Então, dissertação subjetiva, você vai em terceira pessoa? Não. Dissertação subjetiva é em primeira pessoa. Você apresenta o seu ponto de vista. O seu ponto de vista é externado aí. Avançaremos. Só um minuto. Então, dissertação objetiva, dissertação subjetiva. Qual é a diferença de uma e outra, né? Como estruturar uma dissertação? Como elaborar? Quais são os passos para elaborar uma dissertação, seja ela objetiva ou subjetiva? Para garantir uma correta
progressão textual, a dissertação deve ser elaborada, estruturada, planejada entre introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e fim. A dissertação é um texto em prosa, ou seja, é escrito em linhas e frases contínuas. É um tipo de texto que não sofre quebras, como ocorre, por exemplo, nos poemas. Então vamos lá. O texto em prosa, ou seja, é escrito em linhas e frases contínuas. É um tipo de texto que não sofre quebras, como ocorre, por exemplo, nos poemas. Uma introdução de uma dissertação. Na introdução, o autor, o emissor, deve referir o assunto a ser abordado no corpo do produto textual, fazendo assim uma contextualização do tema de forma a realizar a abertura do assunto apresentado. A introdução você vai apresentar o tema, que pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. É nessa parte do texto que devem ser expostos o assunto e o caminho a ser percorrido para defender determinado ponto de vista ou determinada opinião. Desenvolvimento de uma dissertação. O desenvolvimento é a parte do texto onde o autor deve apresentar suas ideias e pontos de vista, deve deixar claro o seu posicionamento. Em uma dissertação argumentativa, é no desenvolvimento que o autor deve dissertar sobre todos os argumentos, informações e ideias que permitam que a mensagem transmitida convença o eleitor. É preciso que o porquê do posicionamento do autor fique claro. Esse porquê aí nós vamos passar uma atividade impulsionando a vocês a lembrarem do porquê junto, porquê separado, dessa regra gramatical aí, ortográfica. Conclusão de uma dissertação. Na conclusão, o autor expõe as consequências do assunto. Apresenta a problemática, problematizado no texto. É importante referir que a conclusão não deve ser um resumo do que foi informado ao longo do texto. Não é isso. Nessa etapa é comum o autor sugerir ações que possam auxiliar ou até mesmo resolver os problemas referidos nos parágrafos anteriores. Então vem a resolução aqui da problemática desenvolvida logo acima. Então a conclusão seria a hipótese do trabalho. Esse texto foi tirado desse site, https://significados.com.br dissertação. Eu espero que vocês tenham se colocado melhor para entendimento desse conteúdo. Estamos disponíveis na plataforma e iremos fazer outra abordagem sobre narração e dissertação. Descrição que eu vou passar para vocês e narração. Então fiquem por aí, eu agradeço, até mais ver. Meu nome é Giovanni Braga. Ficamos por aqui, obrigado.